Queridos irmãos, uma das primeiras coisas que Deus fez foi revelar-se ao homem logo após a sua criação. A Bíblia diz que toda a viração do dia Deus visitava o homem. Depois que o homem está já no Egito, e Deus saca aquele povo, tira aquele povo dali, Deus combate o politeísmo. No Egito havia uma cultura de adorar a vários deuses. É claro que nós adiantamos muito, mas já desde a época de Abrão já se adorava ao Deus do sol, à deusa da lua, e assim a idolatria se seguiu e ainda segue durante toda a história da humanidade. Mas quando nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 2, ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Algumas pessoas equivocadamente pensam que deuses são apenas aquelas imagens feitas de escultura, geralmente são de pessoas alvas, com os traços faciais bem delicados, olhos azuis, nariz afilado, cabelos loiros, que se chamam de santos. Por muito tempo, algumas pessoas pensavam que a idolatria era apenas para quem se prostrava diante de uma imagem de escultura. Mas quando Deus fala, sabe o que é, ele diz: não terás outros deuses perante mim. A história discorre, e quando Jesus vem à terra, e uma das coisas que Jesus fez foi visitar a sinagoga, visitar o templo, e Jesus ficou estarrecido com o que se praticava no templo. Deixaram o costume da oração, da adoração, da reverência, do louvor, e fizeram ali de uma casa de câmbio. O que é câmbio? É uma palavra da língua espanhola que quer dizer trocar. Cambiar quer dizer trocar. E Jesus disse àquele povo que estava dentro do templo: vocês converteram a casa do meu pai em um covil de ladrão e salteador, porque virou um comércio. Se levavam os animais, que era prática comum na época, sacrificar animais, mas o intuito não era aquele, não foi para aquilo que o templo foi erguido. Às vezes as pessoas me acham um tanto quanto duro, não sei por que o pastor impede isso e pensa nisso, não sei o quê. Mas quando Jesus chegou ali, Jesus, diz a Bíblia, que ele quebrou a mesa, porque o foco foi trocado. As pessoas iam ao templo para vender os seus animais, já não se importavam mais com os critérios que os animais tinham que ter. Hoje é bem verdade que nós não seguimos esta que era uma observância cerimonial, o sacrifício de animais, mas temos um sério problema. Nós temos um sério problema, que é voltarmos ao princípio da adoração. Escute-me, nós temos tido muita dificuldade de trazer o povo de Deus à adoração. Há muitos ruídos e barulhos que nos
faz perder o foco. Nos faz perder o foco. Aqui no púlpito está reservado aos presbíteros e a mim. Aí a gente desce, tem os diáconos, os auxiliares, os jovens, as crianças, e o culto é feito uma orquestra. Se a bateria sai do tom, o teclado segue, e segue o baixo, segue o violinista, e o cantor fica perdido. Mas, pastor, o que isso tem a ver com Mateus 6:24? Vocês vão me entender. Jesus discursava para o seu povo, no meio do seu povo, que eram seus discípulos, apóstolos, seguidores, e tinham também os curiosos, os aproveitadores, tinham também os fariseus, que eram a classe religiosa, que guardava os costumes, melhor do que ninguém, e ali também estavam os publicanos, e Jesus trazia esta palavra de orientação, para que o culto seguisse a sua liturgia, e Deus fosse adorado, porque, volto a dizer, Jesus veio combater qualquer idolatria. Qualquer coisa que tire o nosso coração do foco. Podemos estar na igreja, dentro do culto, fisicamente, mas a cabeça fora. Eu tenho dito que às vezes eu prefiro nem olhar para certos lugares. O irmão me mandou uma mensagem com um pedido de oração, eu tenho que lembrar para o final, o presbítero disse: pastor, olhe o seu WhatsApp, eu não fico aqui olhando, nem conversando no Instagram, nem só se for uma coisa necessária. Eu tenho que manter o foco, porque eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Jesus disse que os olhos é a janela da alma. Aí o adágio popular diz assim: o que o olho não vê, eu não preciso saber tudo, nem ver tudo. Tem coisas que é melhor nem ver e nem saber. Quando Jesus chegou no templo, ainda criança, o médico Lucas escreve, diz assim: e os olhos de todos estavam fitos. Há quem diga que no original é que os olhos se prenderam para onde Jesus estava. E eu tenho que voltar, e você também tem que voltar o seu olhar a Cristo. Porque eu sei que eu sou um homem de carne e osso, mas você tem que ver além de mim, que há um ser espiritual que está regendo este culto. E se você não olhar para mim, olhar para Ele, você vai atingir outra dimensão e vai entender. E vai entender. Glória. Eu disse na outra semana que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, disse: aquilo que o olho não viu. Não viu. Eu já disse e gosto de repetir, eu sou apaixonado por ver o mar. Que coisa que me traz calma. Eu tinha um aquário lá em casa, o irmão me deu, ele está aqui. Eu comprei uns peixinhos. Tinha hora que eu estava estressado. Sabe o que eu fazia? Tirava o chinelo, sentava no chão, e eu ficava olhando para os peixes. E eu ficava dizendo: Jesus, será que eles fecham os olhos para dormir? Jesus, será que ele nunca se cansa? E eu ficava olhando para aqueles peixes e eu meditando. E aquilo me tranquilizava. Quando eu olho para o mar, aquelas águas vêm e volta, vem e volta, vem e volta. Eu digo: Deus, Tu és tão grande. E João, ele descreve a santa cidade: ruas de ouro, muros de cristais. Isso é bem na frente, porque quando ele vê Jesus,
que é o anelo maior, é o princípio. Ele diz: quando o vi. E eu, quando o vi, caí como morto aos seus pés. Glória! Oh, glória! E Paulo disse: assim como ele é. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança? Paulo diz: assim como ele é. O veremos e estaremos para sempre com ele. Só de ver João caiu. Aí ele disse: e a sua voz? Paulo disse: aquilo que o ouvido não ouviu. Aí João ouviu só um pouquinho. A sua voz era como a voz das muitas águas. Há quem diga, não sei se está nas 7 maravilhas do mundo, mas a catarata de Foz do Iguaçu diz que é um barulho ensurdecedor. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Mas Jesus prossegue o seu discurso do monte. E ele diz assim: ninguém pode servir. Diga comigo: ninguém. Diga forte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar e amar ou se dedicará a e desprezará Repita comigo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu já vi algumas pessoas dizendo, talvez eu até já disse lá, que Mamon é um Deus, mas Mamon não é um Deus. Jesus estava usando uma figura para que as pessoas entendessem: Mamon não é um Deus. Esse aqui não está se referindo a um Deus neste versículo. E em algumas versões, escrito em aramaico, quer dizer riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Não é o nome de um Deus, mas aqui está personificado como um. Diga comigo assim: nada pode dividir o lugar que é exclusivo de Deus. Nada pode ocupar. Deus não aceita dividir o lugar dele com ninguém. Eu gosto muito de dizer essa expressão: com Deus é tudo ou nada. Deus não aceita, irmãos. Outro dia eu vi um videozinho, eu não lembro ao certo, eu não vou nem citar a fonte, porque foi um vídeo desse de internet. Um camarada no meio da rua pegou o microfone, aí diz assim: você prefere 5 milhões ou Jesus? Aí a pessoa: 5 milhões. Porque 5 milhões parece ser muito dinheiro. Mas a gente, irmão, tem gente aí negando por muito menos. A questão não era o dinheiro, é o valor que as pessoas dão a Jesus. E quando Jesus discursava sobre a recompensa daqueles que vencem a avareza, ele disse para o seu povo: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque um dos dois senhores vão ficar enraivado, né? Um dos dois vão ficar enciumado, um dos dois não vão gostar. Até o diabo tem ciúme. Eu vou repetir: até o diabo tem ciúme.
Eu não vou dizer o nome, porque o irmão bota aí no YouTube, mas tem uma cantora da música popular brasileira aí, muito famosa, muito antiga, e um dia chegaram para ela e disseram assim: olha, fulaninha, por que você não pinta o cabelo? E por que você só veste branco? Aí ela disse: é porque a entidade fulano de tal, eu entreguei a minha vida a ela há mais de 50 anos. Eu nem pinto o cabelo e nem visto uma outra cor que não seja branco, porque ela tem ciúme de mim. Queridos, olhe para mim, por favor. Jesus é tremendo. Ô pastor, por que o senhor está dizendo isso? Jesus disse: os filhos das trevas. São 50 anos sem mudar o corte do cabelo, sem passar tinta. Eu não estou aqui fazendo alusão, irmão, a fanatismo, não é isso não. Eu estou tocando só num ponto, para depois, olha, o pastor disse que não pode pintar o cabelo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que alguém entregou a sua vida a uma entidade, e a entidade disse para ela: não pinte o cabelo, e não vista outra cor que não seja branco. Aí lá no outono, no inverno, no verão, na moda, fora de moda, ela só veste branco. Porque tem crente que é assim, irmão. Quando a saia é modelo cigana, ela veste saia cigana. Quando é saia de Maria, ela veste a saia de Maria. Quando é a saia de Joana, ela veste a saia de Joana. E os homens estão no embalo também. Estão no embalo também, irmão. Que a gente só vê o povo com o mocotó do lado de fora, o sapato sem meia. E aí os camaradas, é tudo assim agora, né? Tomando remédio de cavalo para ficar feito um cavalo. Mas tem alguém que cuida da sua vida, do seu corpo. E às vezes cegamente, erroneamente. Por quê? Porque ele tem ciúme. Porque ele tem cuidado. Será que Deus tem ciúme de nós, irmão? Será que Deus tem ciúme de você? Você já sentiu alguma vez dizendo assim: ei, não, mas todo mundo faz. Aí Deus disse: não, tenha calma. Ah, mas eu quero só um pouquinho. Aí Deus: não. Mas Deus, deixa eu só ver. Não, rapaz, tu é especial para mim. Eu tenho tanto cuidado em você. Permita dizer, como um pregador bem pequenininho. Aí Deus assim: olha, rapaz, eu tenho tanto zelo, eu não suporto dividir você com nada e nem com ninguém. É por isso que eu cuido de você assim, bem de pertinho. Quando você quer sair do trilho, eu digo: não. Glória. Não sei se já aconteceu isso com você, irmão. Tem hora que a gente quer ser assim, né? Ficar um pouquinho moderno, né? Dar uma guinada, um up, que eu disse hoje, né? Dar um up ao Espírito Santo. Ei, rapaz, não é para dar up, não. Esse negócio é eu e você e eu. Não vai dar up, não. Vai ficar assim. Foi eu que te fiz assim. Eu anotei uma pequena história do teólogo que eu pesquisei, ele falando de divisão. Escute aqui. Ele disse que da mesma forma que é impossível um gato, escute, um gato que persegue 2 ratos. É impossível o gato pegar 2 ratos ao mesmo tempo. Alguém já viu aqui um gato pegar 2 ratos? Será que ele consegue, irmão? Nem se for o gato de Bruce Lee. É do Karate Kid, né? Ou do Changeman. Um rato corre. E o gato tem que decidir qual é o rato que ele quer pegar. Sabe por quê? Porque se não escolher, ele acaba perdendo. Isso é muito sério.
escolhemos correr a carreira cristã. O irmão aqui estava cantando cristiano. Eu voltei, irmão, parece que eu estava lá na Coab, as irmãs cantaram. Eu gosto tanto quando as irmãs cantam esse, né? O Jordão eu não passarei só. Era a comissão toda de branco lá. Aí o irmão Ferreira era o maestro da comissão lá, sem saber dividir voz, o diácono. Aí eu voltei no tempo. Depois o Cristiano cantou: um milagre, Senhor. A gente cantava, não cantava assim feito ele, todo, né? Mas eu disse assim: Deus, obrigado. Quem era eu? Aonde eu andava? O que eu fazia? Com quem eu conversava? Deus, eu sou um milagre, Deus. E você também é um milagre nesta noite. Dá para você levantar a mão e adorar a Deus, porque você é um milagre na mão de Deus. Deus te tirou lá, irmão, do antro, das religiões afrodescendentes, das esquinas, dos tropeços, da mesa do bar. Lavou com sangue puro, pagou a conta, redimiu, escreveu o teu nome no livro da vida. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Jesus nesta noite. É impossível. Porque se nós não tomarmos cuidado, no final da conta, a gente vai perder os 2 ratos. Eu conheço um amigo, escute aqui por favor. Eu conheço um amigo que gostava muito do carnaval. Aí no Galo da Madrugada, lá no sábado de Zé Pereira, em Recife, aí foi para o Galo, mais de 1 milhão de pessoas, e estava lá e pulando. Aí disse, quando olhou para o céu, aí Deus disse assim: o que é que tu está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Jogou a bebida fora, irmão. Ele disse que não conseguia. Para onde ele olhava, vai dizer assim: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? E voltou para casa. É crente, auxiliar, pregador, está lá com a sua família na igreja. Do que adianta? Correr. Wesley, um dos heróis da fé moderno, diz acerca das riquezas que qual a maneira pela qual a religião do coração, apesar de florescer, continua a avançar. E se os crentes se tornaram diligentes e prósperos e aumentam também na mesma proporção, quando a gente enriquece, aumenta a preocupação. Sim ou não? Sim. Bota a câmera, cerca elétrica, portão, aí vai lá, o portão tem volume 1, volume 2, volume 3, aí tem um portão que abre em 2 segundos, em 10 segundos, aí quem pode bota segurança. É assim ou não? É, irmão. Vai para um condomínio fechado, que tem guarita, tem guarda, tem tudo. Eu conheço uma família de amigos meus que foi assim. Chegou numa Brasíliazinha vendendo pão, pá. Aí depois comprou uma D20, depois uma Silverado, aí depois uma Hilux. Aí foi morar no condomínio. Chegou lá, pegaram os 3 vigias do condomínio que ele morava, tomaram a 12, amarraram e levaram tudo que tinha. Aí ele saiu do condomínio e foi morar em outro estado com medo. Com medo. Aumenta a riqueza, aumenta também a preocupação, aumenta o orgulho, né? Tem gente que diz: quando Jesus me abençoar, será que Jesus vai te abençoar? Será que Jesus vai me abençoar? Deus conhece o meu coração. Oi, irmão, às vezes a gente é uma coisa. E eu gosto de uma expressão de um jogador de futebol que ele diz assim, que dinheiro não muda as pessoas. Dinheiro revela quem é a pessoa. Dinheiro não vai mudar você, irmão. O dinheiro vai só revelar quem é você.
Tem gente que pode ter dinheiro de pisar e é a mesma pessoa. O outro, quando passa a ganhar 2 salários, irmão, fale comigo não, que agora só uso marca. Meu perfume agora veio direto da Suíça. Visse essa marca aqui? Ah, aqui não tem não. Visse o meu sapato? Coitado. Vai para a mesma terra. E correndo atrás do rato errado. Vai acabar sem nada. Diga amém. Aumenta a cobiça da carne, a vaidade. Tem gente que é muito fugaz, frívolo. Às vezes eu conversando com uma pessoa, a pessoa só falava a marca do relógio, a marca do sapato, a marca do perfume, a marca da camisa, a marca da gravata. Eu digo, Jesus, eu não tenho um assunto para esse irmão. Que eu não estou dizendo isso porque eu estou no púlpito e porque estou sendo gravado, irmão. Quem me conhece de perto sabe, eu sento no chão e como com a mão, não tem nenhum problema. Miúdo de boi, tripa. Cuscuz com galinha. Piaba, quiabada. Se tiver lasanha também eu como. Camarãozinho com queijo assim por cima. Piaba, buchada. Salomão disse certa vez assim: haverá bastante leite de cabra. Às vezes Deus quer dar. Eu já disse que quando Deus quer dar, dá mesmo. Dá ou não dá? Dá. Um dia eu estava na frente do Templo Central. Não faz muito tempo não, eu já era gestor, já estava aqui. E parou um ônibus. E eu vi descendo aquelas pessoas muito simples. Feliz da vida porque estava a primeira vez no Templo Central. Eu digo isso com muita humildade. Eu peguei meu celular e coloquei no bolso assim. E eu disse, Jesus, esse é o povo da tua igreja. Catador de marisco. Juntador de latinha. Mas que hora o céu se abre. Minas. Aleluia. E eu digo, Jesus, me ajude. Deus está aqui, irmão, eu não estou fingindo. Quando eu fui na loja, comprei um carro zero, aí fui buscar com Débora e com o João, aí saí, depois eu sempre vou em Carpina, vou lá num bairro que eu morava, é cheio de banco, as casas já quase no meio da rua, aí eu vi uma irmãzinha assim, eu tive vergonha. Baixei o vidro, aí eu disse, Pai do Senhor, irmã, amém, José, rapaz, e essa carreta de quem? Eu digo, é meu. Quando cheguei em casa, eu disse a Débora, ó, Débora, eu vi fulana de tal, eu fiquei com vergonha porque eu estava nesse carro. Não estou querendo dizer que eu sou o melhor ou mais humilde, não é isso não, irmão. Porque às vezes alguém vê assim, ele tem uma cara tão feia. Mas você conhece o coração? Você conhece o coração? Aumenta o orgulho, aumenta a ira, a cobiça da carne, a vaidade da vida. Apesar da forma de religião permanecer, o espírito depressa desvanece. Eu escuto das histórias que os nossos pais iam pelo meio dos engenhos com candeeiro na mão,
E a congregação era numa casa de taipa. E as pessoas não sabiam nem ler um A, mas eram cheias do Espírito Santo. Eu já contei aqui, eu tive um amigo que ele era analfabeto, ele não sabia ler, mas quando Deus usava ele, irmão, eu dizia assim, ele disse assim: quem é que impede? Quando Deus usa, eu não erro nem um R, nem um O, nem um A. E era de verdade quando Deus usava ele, e logo se cumpria. Ele era rico dos tesouros do céu. Rico. É claro que a gente não está aqui colocando a riqueza como um pecado, não é isso. Eu estou falando da riqueza no lugar que ela não pode estar. Quem está me entendendo, diga amém. Não podemos proibir o povo de ser diligente, moderado, com o uso dos recursos como o dinheiro. Eu tenho falado muito nisso. Antes de preparar esses estudos, a minha preocupação, porque o mundo está em recessão. A taxa Selic é a maior dos últimos 20 e tantos anos. Estamos aí 15%. A gasolina vai aumentar. E aqui não é apologia a partido, não. Estou falando dentro da minha mensagem. Novos impostos. E há pessoas que vivem nesse sentido como se não houvesse amanhã. Eu quero, eu compro. Não é assim. Não é assim. Ainda bem, irmãos, ainda bem. Eu já disse aqui que limite de cartão não é o que você pode comprar. Cuidado com a ilusão que o banco lhe faz pensar que você tem um poder aquisitivo, e não é assim. Eu tenho um cartão com 50 mil, mas você pode pagar 50 mil? Eu não sou especialista não, mas os especialistas dizem que a gente tem que ter uma reserva para passar 6 meses. Ô pastor, como é isso? Quanto é um salário mínimo? Me ajude rapidinho. 1.518 vezes 6 dá quanto aí? Cadê os professores? Para um assalariado ele tem que ter aí 10 mil guardado. 9 mil e alguma coisa. 10 mil. Por quê? E se o país quebrar? E se a economia travar? Mas aí a gente é da cultura assim: eu vou viver hoje, eu vou comer hoje, amanhã Deus proverá. Não é assim. Diga comigo, temos que ser moderados. Devemos exortar a ganhar o mais possível. Não é pecado. Poupar o máximo possível e dar o mais possível. Enquanto eu anotava, eu lembrei de um irmão lá de Tupanatinga. Eu posso dizer porque eu estou aqui hoje. Escute aqui, por favor. Reformamos um templo no lugar chamado Baixa Grande. É o ponto mais alto da cidade. Quando eu cheguei lá, a congregação era abaixo do nível da rua. Quando chovia, a água entrava. Era um salão que o dono tinha um bar na frente de um campo, e ele doou o bar para a igreja. E a igreja, muito humilde, não tinha condição. Mas juntamos lá, e chegou a época, e a gente subiu o piso, trocamos a madeira que estava podre. Eu tenho uma foto no quadro que já foi lá em casa, viu a Baixa Grande. No dia da inauguração, tínhamos um irmão. Hoje ele é uma figura pública. E o obreiro passou com a salva. Escute aqui, por favor. Isso foi o que eu vivi lá. E o obreiro passou com a salva. E aquele irmão puxou assim, jogou dentro da salva. O então auxiliar Paulo Tavares, que hoje é presbítero da igreja, chegou no púlpito e ficou lá: meu pastor, porque ele sabia da dificuldade, irmão. A gente contava literalmente moeda, juntava lá a areia da estrada para fazer a obra, e eu era o servente. E Paulo Tavares chegou e: meu pastor, diga o que foi. Olhe, 1 milhão. Eu digo: meu Deus. Aí depois eu fiquei assim, digo: 1 milhão é muito dinheiro. 1 milhão, e foi fulano de tal.
chega, está tudo estralando. Eu disse, glória a Deus. Ô irmão, eu queria pular com a cadeira na cabeça e sair correndo, Baixa Grande, mas eu não podia, porque eu sei o que eu passei lá. Eu sei o que eu passei. Escute aqui. Quando terminou o culto, aí este irmão estava, aí eu disse, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu pastor, já está sabendo já. Eu digo, estou, porque ele era muito espontâneo, era meu amigo pessoal, ainda é. Aí ele disse assim, irmão Paulo lhe disse, não foi? Eu digo, disse, irmão. Ele disse assim, quando a salva passou, escute aqui, quando a salva passou, Deus disse assim a mim, jogue tudo que você tem no bolso. Aí eu disse, e o senhor fez o quê? Ele disse, joguei. Porque Deus disse assim para mim, você não dá para os outros, para beber, para jogar, para fumar, para não sei o quê, porque ele era um homem público, vocês estão me entendendo. Pá! Do jeito que ele era para o povo lá fora, ele era mão aberta para a igreja. Hoje ele está muito bem, dizimista fiel da igreja. Quando eu dizia assim, eu quero 40 cadeiras, ele dizia, vou dar 30. Isto é um fato. Mas se eu ganho mais, aí que eu fico mais tacanho, irmão. Às vezes eu fico aqui olhando, cabe dentro dessa mesa. Eu fico aqui olhando, irmão, nunca tem gente que eu nunca vi colocar a mão na salva. Nunca vi colocar a mão na salva. Reclama da água, reclama do sabão, reclama do pano, reclama disso, reclama porque parou o lanche. Mas você nunca botou. E seja honesto. Você é dizimista da igreja, irmão? Você tira o que Deus lhe deu lá e diz assim, Deus está aqui, olha, para ajudar na tua casa. Será que eu faço isso, irmãos? Aí eu fico criticando, né? Hoje o povo está até chamando de irmão. Os nossos irmãos fulano de tal, que passa na frente, tem gente aqui, aí os irmãos fulano de tal, que os irmãos fulano de tal lá, tem gente lá que é dizimista. Quando chega a festa, irmão, dá flor natural. Não é de plástico não, irmão, é natural, viu? Quando chega a quermesse, aí dá o melhor bolo. Aí o crente, quando o bichinho passa, o diácono passa, aí ele só faz assim, ó. Fecha o olho, faz de conta que nem está vendo, diz assim, Jesus, me dê coragem, Deus, para eu trazer. Aí vive uma vida, me permite, irmão, de miséria. Vive uma vida de miséria. Ele não pode dizer assim, Deus, olha, eu sou fiel, abençoa o que eu fiquei. Me ajuda a arrumar os compromissos. E eu já disse aqui, eu duvido. Não, quando Deus me der mais, eu vou ser fiel. Vai não, irmão. Você não consegue ser fiel com esse auxílio que você ganha de 600. Você não tem coragem de tirar 60, como é que você vai tirar 150? Eu estou certo ou estou errado? Certo ou errado? Aí o seu coração é de Deus ou de Mamon? Meu coração é de Deus ou de Mamon? Quem é que está no trono é quem? Eu não estou mandando ninguém botar tudo aqui. Eu não estou dizendo isso, estou? Olha, vem da casa, pega o dinheiro do aluguel. Olha, não paga o cartão não. Eu já disse aqui, irmão, faça uma oração sincera a Deus. Diga, Deus, me ajude, Deus. Eu já estou com vergonha porque toda vez eu apanho. Eu não sou fiel, Deus. Me ajuda a dar meu dízimo. Desafie Deus nesta noite. E diga assim, Deus, olha, quando cair eu vou levar e vou ser fiel. E eu quero que o Senhor me ajude. Porque Mamon tomou meu coração, Deus. Porque não é que não pode, não. Me permita. Não é porque não pode, não. É falta de administração. Tem crente aqui que não dá um dízimo, mas vive na academia. Eu não sei quanto é a mensalidade da academia. Não dá o dízimo, mas na casa tem internet.
ainda toma, como é? Creatina. Mas não dá o dízimo. Ainda compra tênis da moda. Porque é tão pouquinho. Não, irmão. E nem estou dizendo que a academia é pecado. Agora, entre pagar a mensalidade da academia e ser fiel a Deus, qual é melhor? Qual é melhor? Oh Deus, não dá não. Dá. Só precisa tirar Mamon do trono. Se tirar Mamon do trono, aí Jesus reina. Deuteronômio, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Chegou, fico feliz, ó. Abra a Bíblia. Você fica com raiva da Bíblia. Não fique com a Bíblia fechada, por favor. Versículo 6. Me ajude. Para o e andares nos seus, porque o Senhor, sim, 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 terra de trigo e de vides, terra de abundante de azeite, terra em que comerás o pão sem e nada, terra cujas pedras são ferros. Quando, pois, tiveres e fores, louvarás ao teu pela boa. Para aí. Louvar aqui não é só cantar não, irmão, porque é muito bom pegar a harpa, que é de graça, você já pagou faz tempo. Aí eu vou cantar um hino, porque Deus me colocou numa terra boa. Meu Jesus, tu és bom. Aí o salário caiu, você gasta todinho. Louve a Deus com sua finança. Lembre-se que esse emprego, quem te deu foi quem? Foi quem? O teu dinheiro, quem deu foi quem? Deus. Foi quem? Deus. A saúde, quem te dá é quem? Deus. A força, quem te dá é quem? Deus. A inteligência é quem? Deus. Eu mesmo não tenho nada. Dizia minha sogra: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Me deu a paz. Me deu perdão. Vamos prosseguir? Guarda-te, versículo 11. Guarda-te para que te não do teu, não guardando os seus e os seus que hoje, para que porventura, havendo tu comido e estando e havendo edificado, olha aí, e habitando-as, e se tiverem aumentado, e as tuas, e se acrescentar a prata e se multiplicar tudo quanto? Leia o 14, todo mundo. Dá para ler de novo aí, por favor, irmão? Bem bonito aí. Todos nós, 14. Se não... Sim. Para aí, rapidinho. Diga para o seu irmão assim: foi Deus que fez. Diga para o seu irmão aí: foi Deus que fez.
Foi Deus que fez. Versículo 15. Que te guiou por aquele grande de o que mais? E de escorpião e de em que não havia, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com que teus pais não, para te humilhar e para no teu fim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tem coisa melhor ainda para Deus fazer. Se Deus quiser dar vaca, Ele dá vaca. Dá ou não dá? Se Deus quiser dar camelo, Ele dá camelo. Dá ou não dá? E a gente vai andando no meio de um seixal. Aqui chama de lajeiro. Pode estar em cima do lajeiro, irmão. Eu estava lá na posse do pastor Alberto em Catende. Aí ele disse assim: pastor, se o senhor me botar em cima de uma pedra, eu vou. Que a pedra vai dar água. Eu sei que eu estou falando para crentes superficiais também. Tem gente que não tem fé, não. Se Deus fechar tudo, trancar, botar um cadeado, tem gente que enlouquece. Tem gente que tem renda daqui, renda de lá, renda de lá, renda de lá. Se Deus começar apertando, 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 e vai dizer assim: eu quero, escuta essa palavra. Eu quero que você seja fiel. Isso não está aqui não, mas eu vou dizer. Deus abre, mas Deus também fecha. E quando Ele fecha, fecha aqui, fecha lá, fecha lá, fecha lá. Ai meu Deus, e agora? Agora te vira. Eu abri para você ser para você ser Irmão, Deus pegou. Hoje em dia pode assim: eita, Deus pega, bota no colo e vai te balançar. Ai, é Deus, é Deus. Ô irmão, aí a Bíblia diz assim: e te levei para o deserto de serpente ardente e de escorpião. Mas tinha escorpião, tinha serpente, mas não mordia os crentes. E se mordesse, não matava. E na hora da comida não tinha um fast food, nem a lanchonete para pedir, não, irmão. Era Deus que mandava o céu se abrir, aí caía maná. Deus, o sol está quente. Não tem problema não, vai chegar água mineral agora. Abrir a rocha, beba água. Agora tinha uma coisa só que Deus pedia: não se esqueça de mim. Eu te trouxe aqui para provar quem é você, não é para provar quem sou eu. É muito interessante observar isso. Deus levou o povo para o deserto, não era para provar quem era Deus, era para provar o povo quem era eles. Porque lá no Egito eles tinham pepino, né? Tem uma comida, acho que a chinesa é muito boa, por sinal. Não sei se é sunamomo, sei lá. Faz com pepino. Corta ele bem fininho, bota na água, bota no vinagre, depois bota um pouquinho de açúcar. Aí ele desidrata todinho, fica bem gostoso. Não era aquele pepino que eles tinham lá, mas assim, eita, lá no deserto a gente tinha pepino. Mas Moisés lá tinha cebola. Porque tem gente com saudade do Egito. Você come a cebola agora, o resultado vem depois, irmão. Né? O povo sentiram saudades. Que saudade, Moisés. Aqui a gente não tem pepino, aqui não tem cebola. Aqui, aí vai para o Egito. Vai para o Egito. O povo reclamaram de Deus, irmão. Não foi de Moisés. Reclamaram de Deus. Fizeram moitinha, aí Deus diz assim: eu te sustentei com um maná que os teus pais não conheceram. Eu venho de uma família não crente. Escute-me, por favor.
Muitas vezes eu me trancava no meu quarto, com esse rosto que já está envelhecendo, e botava a face no pó. E eu dizia: me ajuda, Jesus. As lágrimas escorriam juntamente com a coriza. Mas quantas vezes sou crente de gibi, nem vivo agarrado na mensagem do pregador famoso, não, irmão. Eu passei. Só eu crente na minha casa, trancado dentro do quarto, e eu com a face no chão dizendo: Jesus, me ajuda. E muitas vezes eu via Jesus entrar no meu quarto e dizia assim: meu servo, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu servo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não esqueça que o que você tem hoje foi Deus que te deu. Mais importante do que a bênção é o abençoador. Mais importante do que ter a bênção é ter o Deus da bênção, porque a bênção é passageira aqui na terra. Lucas capítulo 16, versículo 13. 16 e 13. O que é que diz aí? Servir. Nenhum servo. Você não é o chefe, eu não sou o chefe. Eu sou servo. Servo não tem vontade. Aqui estava falando de um empregado doméstico. Eu estava conversando com um empresário ontem de Santa Cruz de Capibaribe, nos encontramos ali em Caruaru, e ele disse: pastor, a gente não está encontrando mais pessoas para trabalhar. Eu disse a ele: não é só lá, em São Joaquim também é assim, não tem mais quem queira trabalhar. Na questão espiritual também está assim, irmão. Deus faça. O povo não quer mais orar. O povo não quer fazer sacrifício. No dia da festa está o conjunto cheio. A comissão tem 50 de lavar o trem. Quando vem um pregador, todo mundo se anima, chora, pula, canta, salta. Mas na quarta-feira não vem ninguém. Se colocar jejum em oração, irmão, me perdoa, Jesus, que eu estou com sono. Nós somos servos. Eu até coloquei aqui, é do original grego, oiketes, que quer dizer um servo doméstico, servo da casa. O que você é? Eu sou um oiketes. Eu não sou o dono da casa, eu sou o servo da casa. A casa tem um Senhor, e o que o Senhor manda, eu tenho que fazer. E o Senhor da casa está dizendo nesta noite: eu não admito que você sirva a mim e a outros, Senhor. Você tem que escolher nesta noite, ou a mim, ou a mamon. Você é um servo, eu sou um servo. Atos capítulo 10, versículo de número 7. Servo da casa.
E retirando-se o anjo que lhe chamou 2 dos seus criados, piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. É claro que este é o centurião Cornélio, um homem piedoso, fazia esmola, temente a Deus e alguém de oração. O outro centurião que Jesus encontrou, ele disse: eu sou homem sob autoridade, e eu digo a um, vai. Aí ele não vai não. Foi isso que ele disse? Depois eu vou. Não. Eu digo a um, vai. E ele faz o quê? Até o espírito mau, irmão, obedece a Deus. Que é isso, pastor? É. Jesus disse naquele dia ao centurião, disse assim: olha, vai-te embora. Vai ser feito do jeito que você quer. Quando o centurião chegou em casa e perguntou, disse: olha, como é que está aí o filho do criado? Disse: ó, de 9 horas da noite, na hora que Jesus mandou, na hora que José manda não, na hora que o profeta manda não, agora na hora que o Senhor manda, na hora que o Senhor manda, aí o servo diz assim: eu sou um oiquetés, eu sou um servo da casa, eu estou a teu serviço, e o que eu tenho não é meu, é teu, é teu, é teu. Enfrentamos uma pandemia e eu vi pessoas assim, fazendo promessas vagas. Eu vou mais para a igreja, eu vou chegar cedo, eu vou orar mais, eu vou não sei o quê. Ô irmão, a mulher gosta de olhar na Shopee, é Shopee, né? Encher o carrinho assim, ó. Entra na igreja e está na Shopee, vendo batedeira, liquidificador, vestido. Melhor seria que ficasse em casa, né? Comendo um pedacinho de torta. Que aí você não está fazendo as outras pessoas pecarem. Porque o seu coração está dividido. E me permita, a adoração não sobe. 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 E hoje tem a mídia aí, o irmão aí, eu estava conversando com ele, irmão, é engraçado. Aí alguém está aqui assim, olhe para mim, por favor. A câmera chegou. Fingindo, irmão. Eita que adoradora. Eita que irmão adorador. O servo é um escravo. É um escravo. Jesus dizia assim: fique aqui. Tem que ficar. Romanos 14:4. Romanos 14:4. O que é que diz aí? Quem és tu que julgas o servo para seu próprio senhor? Ou mas estará, porque poderoso para o firmar. Porque para desvirtuar um obediente vai ter um desobediente. Não precisa disso não. Vai entrar na conversa do pastor não, viu pastor? Mas diga assim: eu sou um escravo. Não é escravo do pastor, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que aqui é servo do pastor.
Ainda que o Cornélio centurião tinha alguém na casa dele que era obediente a ele. E Deus ouvia a oração. Porque a obediência, ela segue uma cadência. Ela é uma escadinha. 1 Pedro 2,18. Eu vou parar com esse. Primeira carta de Pedro 2,18. O que é que diz? Vós, servos, sujeitai-vos com todo o ao, não somente ao mas também. Isso aí é pesado, viu? Se os senhores e as senhoras observaram, aí Senhor não é com S maiúsculo. Ele está falando de um Senhor terreno. Um dia eu fui trabalhar em uma loja, antes de trabalhar na igreja, e uma das exigências do proprietário era: eu só quero crente. E ele não era crente. Porque ele disse assim: é mais difícil um crente ser desonesto. Não é impossível, mas é mais difícil. Era um presbítero amigo meu que estava saindo. Eu já era presbítero, como sou até hoje pela misericórdia. E o dono de uma grande loja, é um homem muito rico, disse assim: eu só quero crente. Agora crente, irmão, que mente, que pede atestado, crente que queima o trabalho. Isso aí precisa entender e ler a Bíblia. Pedro diz: sujeitai-vos, não somente aos bons. Ah, mas meu patrão não presta. Problema teu. Vai segurando aí. Arrumasse um patrão ruim, pede a Deus graça. Deus me dê graça, que eu tenho que ser bom até para ele. Porque o crente, onde chega, ele é uma bênção. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ou pelo menos tem que ser. Está preso, mas é uma bênção. Eu ganho pouco, mas é uma bênção, irmão. Pior é não ganhar nada. É ou não? Fique sem ganhar nada para você ver como é ruim. Eu não sei os irmãos, mas para mim negócio ruim é pedir. Pedir, irmão. Pedir não é coisa boa não. Viu? É melhor ter o seu. Viver com o seu.